todos os sinais aí do nosso Ibovespa têm mostrado que provavelmente as ações da Vale que vão acabar carregando aí o nosso índice, que claramente está em tendência de alta, e a gente vê aí que o contexto, o gráfico, mostra uma tendência clara para cima, tá? Ao contrário aí de outros ativos que estão nos mostrando aí uma tendência mais lateral, para um cenário um pouco mais de baixa. Então, o contexto aí nos mostra aí com altíssimo grau de probabilidade das ações da Vale puxando o índice. Quem comprou na hora certa já está aproveitando um belíssimo movimento, tá? A gente quebrou uma estrutura aí de baixa de muito tempo. E será que para os atrasados vale a pena comprar? A gente está em uma região ainda interessante. Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Então, se vocês estão comprados, estão pensando em comprar ações da Vale, fiquem até o final do vídeo que eu vou mostrar todos esses pontos para vocês. Também notícias, fundamentos, preço justo. Você sabe, como sempre, um vídeo completo para vocês, tá? Antes de continuar, ó, nosso canal de criptomoedas, aproveitem, tá? Enquanto é tempo, a gente ainda tá com boas oportunidades no mercado de criptomoedas. Se inscreva lá no nosso canal, dê uma olhada no nosso conteúdo enquanto ainda é tempo. Estudem e aprendam sobre o mercado cripto. Beleza? Vamos então aqui para o gráfico e vamos tentar entender o que está acontecendo. Primeiro, no gráfico semanal, fica claro, né? Fundo, 50, 55 reais. Esse era o fundo das ações da Vale. A liquidez está aqui nessa região, não aqui embaixo. Quem ficou aqui olhando para essa região achando que o mercado ia tocar aqui para testar esse fundo, estava olhando enganado, porque a liquidez está aqui em cima. Se a gente tivesse perdido essa zona de liquidez, esse fundo aqui ia ser ultrapassado rapidamente. Inclusive, a gente trouxe vídeos aqui no canal falando sobre isso. E perdendo os 50 reais, a gente podia ter uma queda brutal. E olha como o mercado segurou ó, perfeitamente nessa região. Tá? Ele foi se segurando aqui de maneira bem interessante. E agora ó, rompemos uma linha de estrutura de baixa que vinha lá do topo histórico, nos 77 reais aqui mais ou menos. A gente rompeu agora na casa dos 55, saindo inclusive já quase livre dessa zona de liquidez, o que pode justamente empurrar o mercado para cima. Ou seja, grandes players acumulam, mercado anda. Tá? Do meu jeito, claro que se tivesse rompido para baixo seria inversamente proporcional, mas pelo contexto, na minha opinião, era muito mais provável a gente subir, por isso que fazia sentido comprar as ações da Vale. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda que eu faço com o meu dinheiro, todo mundo tem o dever aí de estudar e tomar sua própria decisão, mas aqui estava muito claro o que o mercado estava querendo fazer. E quem aproveitou, quem estava de olho no canal, quem estava inscrito, comprando nosso conteúdo, não pode dizer que não teve oportunidade de comprar aqui na casa dos 52, 53 e depois aqui no rompimento ó, desse candle da semana do dia 25, 21 de julho na casa dos 56. Tá? Aqui foram as últimas oportunidades de compra, na minha opinião, embora eu acredite que ela vai continuar subindo, mas pela questão risco-retorno, 56 reais era o máximo que eu toparia pagar pelas ações da Vale. Tanto que era o gatilho que eu estava esperando para aumentar posições. Beleza? Então, em questão de contexto semanal, na minha opinião, o mercado vai engatar uma alta muito interessante e o minério de ferro também está mostrando isso. Então, esse contexto está bem ligado uma coisa a outra. Tá? No gráfico diário, a gente vê que o preço está dando uma remada, tá? Isso aí é verdade. Olha como a gente vem se arrastando devagarinho. Isso aqui pode nos levar a dois cenários, ou uma correção forte, para vir testar esses topos, foram rompidos aqui no 55, e aí sim daria oportunidade para quem não comprou, ou simplesmente ele está fazendo uma acumulação aqui em diagonal e num belo dia ele faz um estouro para cima. São as duas probabilidades que eu vejo agora. Tá? Ou um movimento muito forte para cima, ou um movimento muito forte para baixo. Eu não acredito que a gente tem muito tempo para lateralização. Então seriam os dois cenários mais possíveis, na minha opinião. Tá? E só reforçando, eu não investiria nas ações da Vale agora. Para mim o ponto já passou. Quem queria comprar era para ter comprado aqui embaixo, entre 55, entre 53 a 56 reais. Que nem eu falei para vocês, é o meu ponto de compra. Beleza? Então, com tudo isso em mente, vamos entender para onde pode ir o preço, quais os alvos, o quanto o minério de ferro pode subir, que afetaria aí diretamente o valor das ações da Vale, que a gente vê que ela anda praticamente junto. Então, vamos ver tudo isso agora. Mas antes, claro, quem não é membro do canal, aproveita aí e já se torna membro, tá? Perdido, perdeu a oportunidade de comprar Vale,
barato, se torna membro do canal. Nosso membro capitalista tem acesso a todo o nosso conteúdo, criptomoedas, bolsa brasileira, bolsa americana, tudo na nossa comunidade no WhatsApp. Então aproveita e se torna membro do canal. E claro, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação e deixar o like, que é super importante. Cada like de vocês ajuda muito o canal a continuar crescendo e vocês não perdem nenhum vídeo que o YouTube notifica para vocês aí todas as nossas atualizações, tá? Vamos lá de novo e vamos agora projetar os alvos. O que eu acredito ser mais provável acontecer nas ações da Vale? Para mim, o pior já foi, tá? Que era aquele susto que a gente teve aqui nos 50, quando teve principalmente aquela desova das ações lá da Cosan, quando se desfez da Vale. Depois desse momento, o mercado absorveu essa queda, jogou para cima e ainda testou duas vezes. Quem lembra aí, há um tempo atrás, eu até falei aqui no canal, olha, eu tô um pouco cauteloso, embora a gente não tenha perdido esse fundo, tá? Mas, como eu já tenho uma posição no 53, eu só recompraria mais na quebra dessa tendência de baixa. Quebrou a tendência de baixa, para mim, foi compra, tá? Por quê? Porque agora a gente liberou o caminho para vir para o nosso primeiro alvo na casa dos 65, onde a gente tem, ó, várias zonas de briga aqui em 2021, 2022, 2023, praticamente todos os anos, ó, 2024. Então vê como o mercado sempre brigou nessa faixa intermediária aqui dos 65. Quem está comprado aqui na casa do preço médio aqui dos 53, a gente está falando aí de um potencial de quase 25% de alta. Isso nas ações da Vale é muita coisa mesmo, tá? E claro, o nosso alvo final lá em cima, topo da lateralização na casa dos 76. Pelo preço de hoje, mais ou menos 30%. Quem comprou lá na hora certa, a gente está falando aí de quase 43% nas ações da Vale no longo prazo, tá? Entendam que isso não vai acontecer amanhã, semana que vem, é a estrutura de longo prazo. O que a gente faz no fundo cíclico? A gente compra e espera. E o que a gente faz depois? Espera o topo cíclico começar a demonstrar aonde que ele quer aparecer, que a gente vende. Basicamente, é isso aqui que eu tento focar nas análises do canal. Beleza? Então, para mim, por enquanto, a tendência é de alta, só ficaria pessimista abaixo de 50 e pelo conteúdo que a gente tem agora de gráfico, me parece pouquíssimo provável. Na parte aqui do minério, a gente vê que o minério segue super forte, acima dos $100, fechou aquele gap que a gente tinha, que a gente ficou muito tempo falando dele, nos 95, $90 é um fundo estrutural do minério, que já foi antigos topos, e o mercado fez uma armadilha aqui em 2022, então dificilmente ele seria perdido. E, por enquanto, estamos revertendo acima dos $100, sigo mirando ainda em 130, 150, quem sabe até. Tá? O cenário ainda segue muito bom e a gente sabe, minério para cima, ações ligadas ao minério para cima também. Agora na parte de notícias, a Vale conclui formação de joint venture na Aliança Energia e recebe 1 bilhão. Tá? A Vale informou nessa quinta-feira que concluiu com a Global Infraestrutura a formação de uma joint venture na Aliança Energia, recebendo 1 bilhão em caixa. A Vale passará agora a deter uma participação de 30%, com o GIP ficando com a parcela restante. Tá? Em nota ao mercado, o minerador reiterou que a Aliança Energia passa a consolidar integralmente o Parque Solar Sol do Cerrado, a usina hidrelétrica Risoleta Neves, ambos em Minas Gerais, além de outras 6 usinas hidrelétricas no mesmo estado e 3 parques eólicos no estado do Rio Grande do Norte e do Ceará. Tá? Então, notícias aí muito boas para a Vale. Tá? Na parte de fundamentos, preço valor patrimonial 1,22, historicamente um pouquinho abaixo da média, mostrando aí talvez uma oportunidade. Preço sobre o lucro 9,01, praticamente estável aí durante todo o histórico. Dividendos pagando 8%, não é uma maravilha, não, mas se realmente o minério voltar a subir, a gente pode ver esse patamar subindo. E para quem comprou na hora certa ainda, pega a valorização junto. Então, também super positivo. Margem EBITDA 51,35, pouquinho acima de média histórica, e o ROI de 13,52. Esse está encostado na média histórica praticamente aí, sem nenhuma distorção. Tá? Na parte de resultados aqui a gente sempre fica claro, né, o ciclo do minério, como a gente subiu muito 21, 22, aí caiu de novo, chegando aqui em 25, talvez no fundo, quem sabe, para fazer um novo ciclo de alta aí do minério. Na parte de preço justo, R$ 82,30, atualmente a gente está em 57,50. Então, vamos ficar ligado, tá? Para mim, o caminho é para cima, só tá complicado aí para quem ainda não comprou.
Não esqueça de olhar os outros dois vídeos que estão aparecendo aí em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!